Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E agradeço muito aqui já de antemão aí os inscritos, tá, pessoal? O pessoal falar comigo aí no meu telefone, agradeço muito, tá? O incentivo, tá? O incentivo aí e assim, cara, é muito maneiro ver isso, tá? E pra mim, tá? É melhor ainda quando eu vejo que a pessoa tá compreendendo o que eu tô dizendo. Caramba, isso é muito legal. É difícil os temas, né? Eu sei, pessoal. Mas a gente precisa, tá? Não há melhor defensor do seu direito, policial, militar, bombeiro e pessoal servidor público do que você mesmo, tá? Então vamos estudar, tá? Para que a gente possa entender ali o que está acontecendo e colocar cada um na sua quadra, tá? Porque todos somos uma família, tá? A casa é pequena, tá? A comidinha é pouca, tá? Ou tá bom para todo mundo, pessoal, ou não tá bom para ninguém. Porque tá demais, tá? Tá demais. Então, você, pro bombeiro, pro policial, servidor público, cara, é recuperação fiscal e uma série de coisas, tá? Mas em relação à pequena parcelinha de servidores da República, tudo pode e a gente sempre faz uma interpretação para caber aí no nosso projeto. E a gente tá se lascando, né, cara? E a gente tem que aí procurar, de uma forma inteligente, racional, se defender dessas pessoas, tá? Porque, caramba, o que é isso? Não, não pode. Todos somos iguais, tá? Todos somos iguais e a gente tem que... É sobre isso. E aí eu falei do vídeo, né, sobre essa questão do honorário de sucumbência e é assim para ficar claro. Falei lá, né, e você vai lá e faz uma enxurrada de ações no TJ. E nessa hora, esse tipo de coisa que eu falei no outro vídeo, você está incentivando que as pessoas façam ações individuais para tratar, por exemplo, sobre recuperação, sobre recomposição salarial, caramba. Isso tá? Um exemplo claro de litigância predatória às avessas. Theo, porque é muito simples você falar que o advogado está fazendo isso. Para que eu possa falar melhor, eu teria que ter acesso ao processo, eu teria que ser ali o advogado, enfim, porque eu poderia falar maneirão. Mas é muito simples, né? E a gente tem que entender, cara, se esse esperneio todo, né, quando tem muitas ações no único advogado, a gente tem que entender, cara, se isso de fato é uma litigância predatória, tá? Se é uma litigância predatória, cara, ou é o pessoal que faz reserva de mercado no âmbito da advocacia, né, cara, esperneando, né? É isso, cara. Porque, caramba, e o que fazer então aí? Todo mundo que tá falando sobre isso, tá? Inclusive tribunais superiores, no que se refere à Procuradoria do Estado e toda a galera que tá fazendo isso aí. Porque isso é uma litigância predatória às avessas. Por quê, cara? Porque quem tá provocando essa enxurrada de ações no TJ é a própria Procuradoria, tá? Em conjunto com o governo do Estado e a Alerj. O que fazer com isso, Teodoro? Quem resolve isso então? Qual vai ser a punição para isso? O que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Caramba, eu ouvi hoje, né? Poxa, é sobre isso. Caramba, Teodoro, mas aí como é que faz pro profissional advogado? De novo afirmo, cara, a gente tá falando da segurança do Estado e isso vai refletir na nossa vida, cara. E a gente precisa pensar. Por exemplo, quando eu falei desde o ano passado, tá, pessoal? Sobre o decreto 2155 de 78. Decreto que fala sobre Conselho de Disciplina, não recepcionado pela Constituição Federal de 1969, 69, tá? Poder Judiciário do Rio de Janeiro, TJ, tá? MP, todo mundo, tá? Não foi recepcionado, tá? Pela Emenda Constitucional 11 de 78, que passou a vigorar no dia 1º de janeiro de 69. O que fazer com isso, Teodoro? E aí, meu camarada, arrumou a casa? Não, continua expulsando e fazendo um montão de coisas. E o que fazer agora? O que fazer agora é uma enxurrada de habeas corpus, tá? Para trancar os que estão abertos e uma série de outros procedimentos ao mesmo tempo para falar de tudo que eu tenho para falar. E o que fazer com isso, Teodoro? Eu, Teodoro, advogado, preciso ter responsabilidade, tá? Por quê, cara? Porque a gente não pode ficar sem lei no Estado. Teodoro, mas caramba, aí não dá pra mim não, pô. Estudei pra caramba, tá? E a gente tem que resolver, cara. O que fazer com isso? E aí faz o quê? Porque entenda, cara, esses julgamentos, eles precisam ser feitos, tá? Não da forma como está sendo feito. Você não pode entrar dentro do estatuto, né, dentro do regulamento disciplinar da PM e do bombeiro e fazer alterações no regulamento disciplinar dos caras por decreto, tá?
e nem deixar o comandante dos bombeiros fazer resolução, cara. Eu recebo as coisas, eu fico indignado, cara, porque o negócio não para. O que fazer com isso, cara? Não tem jeito, tá? E detalhe, pessoal, a Teodoro do TJ, não, cara. Faça o que eu falei, meu camarada. Vamos fazer fundamentação jurídica, tá? Bem bacanona, Constituição Federal, tá? Constituição, tratados internacionais, tá? Violação à legislação federal, temos duas, tá? 13.675 e 14.751. E vamos, ó, subir, pessoal, porque aí HC, quais são os recursos, né, pessoal? É isso, cara. Mandado de segurança e vamos sair do Rio de Janeiro, que a gente vai conseguir resolver, tá? Eu acredito, cara. Eu acredito, tá? Eu, Teodoro, acredito. Porque, caramba, o que é isso? Eu recebo as coisas no meu telefone, cara, eu fico muito irritado, cara. Uma resolução recente agora do comandante-geral dos bombeiros, cara, falando de novo sobre disciplina. Mas como é que é isso, cara? Estabelecendo um procedimento, cara. O que foi feito, né? Com o artigo 22, que fala sobre processo. Competência privativa da União falar sobre processo, tá? Tel. E isso inclui processo administrativo, tá? Tel, E nós temos, tá? A competência concorrente para tratar sobre matéria processual. O que fazer com isso, cara? Procedimento em matéria processual. O que fazer com isso? Aí o comandante, cara, tá fazendo resolução. Causando dano ao Estado. Meu Deus, o que é isso? E eu vou ler para vocês hoje, tá? Pra vocês entenderem, cara. Eu vou ler para vocês hoje, tá? Eu vou fazer aqui a análise de um parecer, tá? Pode, Theo, vamos saber qual é o ABRJ? E com toda a galera, se pode? Eu acho que pode, porque isso aqui é um parecer de um procurador, não é? Teodoro, mas se for advogado não pode não. O que a gente vai fazer com isso? Mas isso aqui, a pessoa que fez isso aqui, tá? Vou dar nome e tudão, tá? É o parecer 168, parecer 168, tá? De 2021, SEDEC/ACEJUR. Parecer jurídico, tá? Parecer jurídico da Procuradoria do Estado falando sobre exclusão do serviço ativo, tá? Licenciamento ex officio, militar incapaz definitivamente para o serviço ativo do CEBERNET. Aluno oficial, tá? Viabilidade jurídica. Curso de formação de oficiais, viabilidade jurídica. O que fazer com isso? O que fazer com isso? E aí, os pressupostos desse parecer, tá? Eu vou passar para vocês. Pra vocês entenderem, tá? Porque aí o camarada pega esse parecer aqui, cara, que fala sobre exclusão do serviço ativo, licenciamento ex officio, e taca no caso. E causa dor e sofrimento. E quem paga a conta? O Estado? Não. As pessoas que fazem pareceres, as pessoas que não avaliam os processos no âmbito do bombeiro e da PM, ou que deixa oficial do serviço ativo, bacharel em direito, analista jurídico, sem a fiscalização da UABRJ, chegar ali e é isso. Caramba, Theo, o que a gente vai fazer da nossa vida, Teodoro? A gente está há anos fazendo exclusão do serviço ativo da PM e do bombeiro, cara. E você vem agora falar isso? O que fazer com isso, meu camarada? Vai pro quarto chorar, pô. Que é isso aí, pô. É isso. Você só pode fazer portaria de instauração de conselho de disciplina, que é uma só, tá? É uma só, tá? É uma só. E eu sou advogado, apesar do meu cliente, tá? Teodoro, E para fazer habeas corpus, qualquer um pode fazer. Fica a dica, tá? Qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer. Apesar do meu cliente. Tô falando pra vocês, pessoal, muito complicado, tá? Então a portaria, ela só existe, tá? Já mostrei pra vocês o livro do professor Sérgio Ferraz, tá? Só existe, cara, porque você, né, por intermédio de portaria, tem toda a construção histórica num dos vídeos aí que eu passei, e você vai lá e consegue excluir o militar que prestou concurso, o cara ocupa um cargo, esse parecer que eu vou mostrar diversas contradições, cara, precisa entender. Fazer com isso, Theo, E aí você vai lá, espirra licenciamento ex officio, o que fazer com isso? Desse parecer, tá? Eu só vou preservar o nome desse militar, tá? Mas o cara foi excluído, ó. Meu camarada, você aí desse parecer, que gerou esse parecer, tá?
168/2021 SEDEC/Sejur, corre para a defensoria, meu camarada. É sobre isso, tá? Ou pro teu advogado aí, tá chegado, tá? E vai correr atrás do prejuízo aqui, meu camarada. É sobre isso, tá? Cara, pega meu vídeo aí e vai à luta, cara. Seja feliz, tá, meu cara? Porque, caramba, o que é isso? SEI 27.00135, tá? 001208/2022. E me diz aqui uma coisa, cara. Me diz aqui uma coisa. Aí vocês vão aqui e colocam o nome completo do militar, tá? Caramba, vocês entendem isso? Aí você vem aqui e coloca o nome completo do camarada, pô. É um aluno oficial da turma de 2020 do CFO CBMERG. RG 53669. RG 53669, aluno oficial bombeiro da turma de 2021. A gente tem que entender, cara, se você pode fazer isso aqui, tá? Você colocou o nome completo do militar aqui. Teodoro, Por que não colocou as iniciais do nome do cara e o RG dele? Teodoro. Caramba, você tá falando, meu Deus do céu. E aí, quando tu vai ver, tá? O pessoal aí da advocacia, todo mundo, tá? Todo mundo tem acesso ao prontuário eletrônico do militar, do bombeiro, cara. Todo mundo tem acesso, pô. O que fazer com isso, cara? Você não faz uma discussão como essa aqui, cara, não parecer, que você expõe a pessoa, cara. Como é que é isso? Muito complicado, sabe, pessoal? É muito complicado. E você bota a ata da sessão aqui, ó, da junta médica dentro do processo que é público, todo mundo vê, cara. Teodoro, Meu Deus, o que é isso, cara? Ainda que não abra pra gente aqui, cara, todo mundo tem acesso a prontuário. O Ministério Público tinha que fazer uma auditoria pra saber quem acessa prontuário dos bombeiros. Conselho Regional de Medicina, do mesmo modo, tá? Que é isso, cara? Porque... E aí vamos aqui. E aí você vai lá e promove um montão de ação judicial, né, cara? E tu perde. É óbvio que tu vai perder, pô. O cobertor é curto, Teodoro. A gente tem duodécimo e uma série de coisas. O cobertor é curto, Teo, E aí tu vai perder, né, cara? E aí, quando você perder, cara, não tem o valor ali. Aí você promoveu uma ação, você quer brigar porque o Estado fez alguma sacanagem contigo. Aí você perde. Tendo direito, mas tu perde. Teodoro, tem direito. Isso aqui não vai nada, só caiu. Isso aqui não vai nada. Não vai nada, tá? Não vai nada, tá? Materialmente comprova um crime, tá? Meu Deus, o que é isso, tá? Isso aqui não foi nada, só caiu, tá? Isso aqui não foi nada. Não. Isso aqui não foi nada. E aí você perde, cara. E o que fazer com isso? E aí você perde, tá? E aí, se você perdeu e você é o autor da ação, você deu o valor da causa, certo? Na ação que você foi promover contra o Estado. Onde a procuradoria é a representante judicial. Meu Deus, o que é isso? Órgão, tá? E aí vai lá e você perde. E aí, meu camarada, tu botou lá 50 mil na tua ação. Cara. E aí você vai ser condenado a pagar honorários de sucumbência. Que é aquela coisa de, caramba, cara, por que você tá procurando o judiciário? Não, tenta resolver extrajudicialmente o conflito, cara. Tenta resolver, cara. Mas se você vier pra cá e tu perder, cara, tu vai pagar ali sucumbência pro advogado da parte contrária, cara. Tamo juntos? É isso, cara. Mas e quando você, cara, vê que o Estado intencionalmente lesa no atacado para indenizar no varejo, e você vê esse chamamento aí para fazer ações individuais, né? Ações individuais ali sobre a recuperação salarial, né? A recomposição salarial. O que fazer com isso, Théo? Também não sei, cara. Também não sei, cara. Mas ou não é uma litigância aí predatória às avessas, né? E quem paga a conta disso, né? E aí você não pode fazer isso, cara. E antes de entrar nesse tema aqui, pra gente fazer essa discussão aqui acerca desse parecer, tá? Triste ver isso, tá? Mas tem aqui uma afirmação que eu vou usar pra caramba, tá? E aí algo que favorece aquilo que eu digo e vai de acordo com o que eu falo aqui, tá? Mas que foi feito pelo procurador do Estado. E o que fazer com isso, entendeu? Vamos perguntar pros universitários aí, pô. E aí você, né, cara? Muito complicado falar sobre isso, sabe? É muito mesmo. Nossa, eu fico assim, de verdade, impactado com isso, sabe? Eu fico muito, que meu Deus do céu, o que é isso, cara? Muito complicado. Então, rapidamente aqui, né, para explicar. Eu falei lá no vídeo, né, sobre essa questão da procuradoria equiparada à autarquia. Até adoro, né? Equiparada à autarquia, né? Pessoa jurídica, né, de direito público. Meu Deus, o que é isso, cara? É a filha querida. É a preferida. Porque é o seguinte, ó. Sem brincadeira agora. Você tem um corpo, tá, cara? Você tem um corpo, tá? Meu coração, meu pulmão, ele não anda sozinho não, tá? Ele precisa de mim, né?
e precisa dos outros órgãos, tá? Então todos são importantes, tá, cara? Então você tem um corpo, tá? Você é uma pessoa chamada Estado. Tá. Só que o Estado, ele não tem voz, né? Ele se manifesta através das pessoas, né, que atuam como órgão desse Estado. É isso. E aí você vai ali, né, cara, e através do servidor, da pessoa que prestou concurso público, ela vai manifestar a vontade do Estado. Esse corpo é como se fosse lá aquele negócio do X-Men, tá? Tem 3 poderes. Teodoro, tem 4 não, tá? Não tem 4 não, tá? Tem 3, tá? Não tem o 4º Força Armada ou MP. Não, porque a Constituição é a mãe e é os filhos querendo mandar na mãe, tá? É os filhos querendo mandar na mãe. Eu também quero muita coisa, tá? Mas eu não posso não, tá? Não posso não. E aí nós temos 3 poderes. Esse corpo, tá? Tem 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. E dentro desses poderes, tá? Nós temos ali órgãos, né, que executam, né? Que fazem a manutenção desse corpo, tá? Desse corpo, Estado, tá? Dessa pessoa, Estado. E tudo mais. E aí é o seguinte, ó. Dentro desse corpo, Estado, tá? Vamos colocar o Estado do Rio de Janeiro. Dentro desse corpo, Estado do Rio de Janeiro, cara, você tem coração, né, cara? Você tem os pulmões. Você tem o cérebro, né, cara? Só que entenda, né? A depender do órgão do teu corpo, cara, você precisa de uma proteção maior, porque ele é órgão vital. Adoro! Cara. E você tem o cérebro, né? É um órgão vital, né? Então, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, aí tu bota lá uma caixa com ossos, né, em volta, né, pra proteger o teu cérebro, né, cara? Mas não adianta nada, né? Porque você ouve o que não deve, né? E repete, né? Meu Deus, o que é isso? Esse outro órgão sinistro que é a nossa língua, né, cara? Caramba, cara. Mas não adianta não, você tem toda aqui uma proteção, né, mas aí entra pelo ouvido e tem que proteger, tá, cara? Papai do céu protegeu, né, botou aqui dentro de uma caixa de ossos, né, pra proteger teu cérebro. Porque é um órgão muito importante, tá? Assim como teu coração, né? Teus pulmões, meu camarada. Teodoro, Só que o seu intestino, tá, cara? E o finalzinho do teu intestino também é importante pra caramba, tá? E aí tem uma historinha que fala, né? Quem é o verdadeiro chefe? A gente tem que saber, tá? Tem uma historinha que fala isso. Quem é mais importante? Eu não sei, cara. Porque esse finalzinho do teu intestino também é importante pra caramba, tá, meu camarada? Importante pra caramba, cara. Tão importante quanto seu coração e seus pulmões, tá? E dentro desse corpo, cara, todos os órgãos, tá? Órgãos. Todos os órgãos do seu corpo, eles são importantes, tá? Nenhum é mais importante que o outro. E quando o corpo te dá uma proteção maior, meu Deus do céu, cara, isso não quer dizer que você seja melhor do que o outro. Teodoro, Pra ficar claro, tá? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é órgão. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é órgão. Procuradoria do Estado é órgão. Então você pode permitir que um órgão mande no outro? E mais, tá? E mais. O governador do Estado, ele tem competências como chefe de Estado e como chefe de governo. No contexto dos entes da federação, vamos falar para ficar maneiro, tá? Então, no âmbito da União, presidente da República é o seguinte, tá? Se a gente for lá ver as competências dele como presidente da República, você tem funções, tá? Competências, tá? Como chefe de Estado. Estado é o seguinte, cara. Uma agressão estrangeira. Caramba! Comando da Força Armada é ali, tá? Comandante Supremo da Força Armada é numa situação de guerra, tá? É isso. Quando autorizado pelo Congresso. Por quê, cara? Porque senão vira o que virou. Entende essa situação? Então não tem essa de você manipular as atividades da Força Armada. E muito menos nos estados fazer o que eles fazem. Mas aí o que os astutos fizeram? Começaram as sacanagens lá com a Emenda Constitucional 3, tá? Que trouxe a Previdência aí para o servidor e os militares, tá? Teodoro, E depois veio com a Emenda Constitucional 18 de 98, fez alteração topográfica, né?
e aí vai no artigo 61 da Constituição para conseguir sacramentar e garantir que hoje o presidente da República e governadores do estado façam o que estão fazendo com a polícia e o bombeiro no Rio e que foi feito na Força Armada. O que é isso, Teodoro? Cara. É isso. Porque não pode ser assim. Então, por exemplo, numa situação de... Pra ficar claro aqui, tá? Então, numa situação de mobilização nacional, Theo. Mobilização nacional, tá? Não é isso que eu vi lá no site do Exército, não, tá? Meu Deus, hein? Dá ruim, pessoal. Tem que ver isso, tá? Meu Deus, ficou um montão de coisa pra trás, tá? Um montão de coisa pra trás, tá? Meu Deus. Aí fica ruim pra mim, pessoal. Aí fica ruim pra mim, pô. E aí você tem mobilização nacional. Então, quais são os casos, né, de mobilização nacional? Eles mexeram nisso, tá? Eu provo. E aí você mobiliza, e aí você, né... Aí você tem essa questão do presidente da República, né? Aí você tem o presidente, você tem o ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica no âmbito da União. Nessa hora, você deflagra, tá? A reserva remunerada do Exército, que seria Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E como você faz isso, cara? Através da Lei de Organização Básica da PM e do Bombeiro. Através das leis de organização básica. Meu Deus! Porque são leis de organização, preparo e emprego. E lá, a exemplo da Lei 250, de 2 de julho de 79, você tem a previsão de que, nesses casos, quando o Corpo de Bombeiros for atuar como reserva do Exército Brasileiro nos casos de mobilização nacional, cara, as decisões que são tomadas, tá, nesse contexto de mobilização nacional serão feitas pelo secretário de Estado de Segurança Pública. Não existe secretário de Polícia e secretário de Defesa Civil. Não, cara. Por quê? Porque num contexto de mobilização nacional, onde você tem, né, a deflagração, o pedido de ajuda dos bombeiros e das polícias dos estados, cara, você deflagra as leis de organização básica da polícia e do bombeiro, e você tem o governador do estado, você tem o secretário de Segurança Pública e PM e bombeiro. É isso, cara. Fora isso, você não pode. Porque o secretário de Segurança Pública tem que ser um civil, tá? Teodoro cara, porque esse camarada, secretário de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, ele tem que ser um civil, tá? Porque ele é o anteparo democrático. Cara, porque você tem Força Armada aqui, tá? Aí você tem governo do estado, você tem secretário de Segurança Pública e você tem o bombeiro e a PM. Porque senão, cara, acontece o que aconteceu em 2018. Quando, né, as pessoas permitiram, cara, que um militar, um general, cara, da ativa, pudesse vir ser, no Rio de Janeiro, interventor, cara. E aí o que aconteceu, cara, você tem um camarada aqui, ó, general do Exército, ó, direto na PM e no bombeiro. E vejam a sequela que foi deixada no Corpo de Bombeiros. Eu provo, pô. Essa beligerância, você armar a corregedoria, cara. Você armar a corregedoria, cara. É isso, cara. Vamos estudar Zaffaroni, ele fala sobre as agências. Você tem que justificar sua existência, né, meu camarada? Cara, então tem que prender, tem que fazer gracinha, tem que invadir aparelhos de internet do povo aí, tem que fazer todas essas... cara, você tem que justificar sua existência, né, cara? Os astutos, né? E agora tem que se explicar, cara. Doa quem doer, pô. Doa quem doer, tá? Me cansando, tá? Me cansando, tá? Tava dentro de casa, tá, pessoal? Eu queria conversar, pô. O comando, olha só. Não faz mais assim, não, tá? Cara, não pode prender, não. Tudo não pode prender. não pode não, pô. Não pode não, É Constituição, né? Não pode não, pô. Não pode expulsar, não, tá? Não pode não, E quem paga a conta da pessoa que tem que ser reintegrada? É o Estado? Não. É a pessoa que fez. É isso, cara. Doa quem doer, pô. Então você não tem, cara, essa coisa. Só que mudaram a Constituição toda, cara. Alteraram todo o projeto democrático em relação aos militares na Força Armada do mesmo modo. Observe o que causou a medida provisória lá na Força Armada em 2001, cara, que arrancou o direito dos caras, pô. E ele fez a mesma coisa no Rio de Janeiro, Braga Neto.
Por quê, cara? Cara, se você dá o artigo 145 da Constituição do Estado pra ele, toma aí, cara. Tava todo mundo juntinho aqui, né? Mas agora deu ruim, cara. O que fazer? Também não sei, pô. É isso, cara. E aí vai lá e legisla. Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui, cara. É isso, tá? Essa legislação maluca que eu passei pra vocês aí, ó, que fala da desburocratização. Teodoro, 2018. É isso. Então não tem essa, cara. Você não... A Procuradoria do Estado, cara, não tem que opinar sobre os atos do comandante, não, cara. Porque o comandante do bombeiro e da PM são órgãos. Pessoal, pessoal. É órgão. Isso eu disse pra você, tá? Que o Corpo de Bombeiros é órgão. É uma instituição permanente de Estado. Assim como a polícia. Uma instituição permanente de Estado. Então, permanente, tá? E o que é uma Secretaria de Estado? Então, uma Secretaria de Estado que é de governo, ela está sendo mais importante e fez com que a polícia e o bombeiro se tornassem órgãos de assessoramento dos secretários de polícia e de defesa civil. Pode isso, Teodoro? Eu não sei. Vamos perguntar para os juízes aí do TJ, desembargadores, o pessoal do MP. Vamos perguntar, cara, como é que é isso? Mas é o que está acontecendo, e aí você coloca, né, a polícia e o bombeiro como órgãos inexpressivos dentro da estrutura das secretarias, cara. Para que isso? Né? Para que você possa manipular as atividades, pô, porque aí você coloca o secretário, que acumula ilicitamente o cargo de comandante-geral, porque o combatente, bombeiro, né, e policial, a dedicação é exclusiva. Comandante-geral, o que se diga do comandante-geral, é muita atividade, aí você delega a função para todo mundo, e aí sai essa besteirinha aqui. Uma interpretação pra mim aqui, eu tenho muita coisa que, meu Deus do céu, cara, fica ruim pra mim, tá? Cara, a gente tem que discutir, hein? Meu Deus do céu, o que significa isso, hein, cara? Então não pode, pô, porque a Procuradoria do Estado, ela não é mais importante do que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. E quem disse que você pode mandar nas atividades, dar parecer, que loucura, em apoio, através de uma lei inconstitucional na cara de todo mundo, e todo mundo tá vendo, pô. Teu, ficou ruim, porque todo mundo sabe que é verdade, você tá falando aí no vídeo, para falar a verdade aí, Teu. Cara. E pra completar, ainda vai lá fazer gracinha, tá? E mexer lá na minha reforma. Vamos junto, pô. Sofri pra caramba, tá? Você não tem noção de como esse tema é caro pra mim. Caramba, faz isso, meu Deus do céu, cara, tem relações orgânicas. Porque quando vocês fazem isso com uma pessoa que ama a corporação, a pessoa demora pra se recuperar, tá? Eu tenho muita coisa pra perguntar, tá? Tenho muitas perguntas pra fazer. Tá certo? É isso. E pra essa situação, tá? Eu vou ler um negócio aqui pra vocês, tá? Pra essa situação aí, você, meu camarada, muita gente falando comigo, né? Eu percebo que a pessoa fica, caramba, Theo, será que de fato vai acontecer? Vamos juntos aqui, tá? Pra você, meu camarada, eu vou te dar essa passagem. Você que tá um pouco assim, né? Antes de eu entrar nesse parecer aqui, discutir, vamos falar aqui a gente, tá? Vem pra cá. Vamos ler a palavra, tá? Vamos ler Salmos, pessoal. Coloquem aí no artigo, me perdoe. Vamos colocar no capítulo 126, tá? Capítulo 126 aqui, tá? Salmo, acho que é Salmo, a gente fala Salmo 126, não é capítulo não, me perdoe. O Salmo, eu acho que você fala Salmo 126, não é isso? Então vamos aqui, Salmo 126, Salmos 126. Nesse 126 aqui, eu quero que vocês leiam, tá? O verso 5, tá? Que coisa linda. Olha aqui, ó. Certamente os que ora semeiam em lágrimas hão de chegar a colheita com alegria. É isso que eu desejo a todos nós, tá? Policiais, bombeiros e servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Porque se isso acontecer pra gente, cara, a gente o nosso reconhecimento, né? Enquanto servidores públicos e militares, isso vai reverberar diretamente na população mais pobre. E as coisas vão mudar, tá certo, pessoal? E aí tem uma outra passagem, né, que ela fala, essa pastora, eu gosto muito, sempre vejo. E ela fala, eu acho que é Livro dos Apóstolos. Eu acho que é isso. Atos dos Apóstolos, eu acho que é isso. Eu acho que é aquele momento anterior, né, à chegada de Paulo em Roma. Eu acho que é isso. Me perdoem, tá? Me perdoem. Mas ela fala muito interessante, né, sobre uma serva de Deus chamada, acho que é Tabita. Cara. E ela era uma mulher cheia de obras.
cheia de obras, cara. E um dia ela faleceu. Ela faleceu, cara. Mas o socorro tava perto. O socorro foi Pedro. É isso, cara. E ele chegou e... Epa, que houve, cara? Porque você semeia no secreto, cara. Mas a tua colheita, né, é pública. A semeadura é no secreto, cara. E a colheita é pública e para todos. E é isso. Então eu vou fazer como Pedro fez com ela, tá? Porque tem situações, né, a pastora ensina pra gente, muito legal, tá? Ela ensina pra gente, ela fala, né, que tem situações, cara, que você vai precisar pegar o teu irmão pela mão e falar, levanta, cara. Levanta, pô. Só falar não vai adiantar. Então eu quero ser isso. Pegar você pela mão aí, policial, bombeiro e servidor público, tá, cara? Pegar você pela mão e falar, levanta, cara. E dizer pra você, né? Tabita, levanta-te. E é isso. E é isso. Pra Deus nada é impossível. E eu faço a minha parte, tá? E as pessoas ficam muito assim comigo, sabe? Porque eu não vivo do que eu vejo, tá? Eu vivo das promessas. É isso, cara. Quando acontece, eu já sabia, pô, porque já tá falado e é essa parada aí, pô, vai dar ruim, tá? Eu não vivo, né, do que eu vejo, né? Tem até uma música que fala isso, né? Eu vejo, né, eu vivo do que eu creio. E é isso, é por isso que é difícil lidar comigo, cara. É difícil lidar. E quem é bombeiro sabe o que eu tô dizendo, né? Ainda mais quem trabalha no resgate, tá? Ambulância, nossa, a gente vê coisas que, meu Deus, o que é isso? Você sente a presença do Senhor ali, cara. Caramba, o que é isso? Instrumentos, né, nas mãos de Deus para trazer, né, cara, é difícil para falar, porque eu falo, cara, eu lembro de situações que, meu Deus, o que é isso? E você vê esse tipo de coisa, cara. A população mais pobre, tornada miserável, cada vez mais miserável. Cada vez mais miserável. É isso. Então, Tabita, levanta-te, pô. Vou te pegar pela mão aí, vamos juntos, pô. E é isso, tá? Eu te trago boas notícias, tá? Eis que te trago coisas novas, não é assim? Vamos ler a Bíblia, tá? E aí falar desse parecer, por que isso, cara? Porque é o seguinte, ó. A gente tá falando da exclusão do serviço ativo, vamos entrar no tema, hoje eu tô muito assim, né? Mas vamos aqui, cara. Por que é importante falar desse parecer, tá? Por que é importante? Porque fazer a construção desse parecer de um modo aprofundado, tá? A crítica sobre isso. Porque isso aqui, meu caro, isso vai refletir, por exemplo, né, no policial militar, no bombeiro militar, essa interpretação, tá? Então, esse parecer aqui, né, ele foi solicitado pela diretoria, então, parecer 168, tá? Parecer 168 de 2021, SEDEC/ACIJUR, tá? Esse parecer, ele é o SEI, né? SEI 270135/001208, tá? 1208/2020. Interessado. Diretoria Geral de Ensino e Instrução, Diretoria Geral de Pessoal. Assunto, parecer jurídico. Muito provavelmente, tá? Esse SEI é restrito para esse militar aqui, tá? Esse camarada, tá? Camarada bombeiro, excluído, licenciamento ex officio, tá? Exclusão do serviço ativo, licenciamento ex officio, militar incapaz, definitivamente para o serviço ativo do CBMERG. Aluno oficial, aqui tá cadete, mas é aluno oficial, tá? Vocês têm que decidir o que vocês querem, tá? Vai aplicar ou não a Lei 14.751. Aluno oficial, tá? De 2020, as iniciais, tá? MFJ. RG 53669. Curso de formação de oficiais de viabilidade jurídica. E aí foi solicitado, tá? Foi encaminhado a SEJUR, tá? E aí vai dizer, né? Já tem né? E aí você vai falar assim, ó. Ele tem por objetivo esclarecer, à luz da legislação vigente, qual será o procedimento adotado pela Diretoria Geral de Pessoal do Corpo de Bombeiros acerca da modalidade de exclusão, mudança de situação. Cara, se mexendo no vínculo do militar com a corporação, uma pessoa que prestou concurso público.
acerca da modalidade de exclusão do serviço ativo a ser aplicada ao cadete aluno oficial, né? MFJ, RG 53669, tá? E nos eventuais casos similares. Vocês estão entendendo isso? Parecer normativo vinculante, na cara de todo mundo. Tá aplicando isso aí? E nos eventuais casos similares, dentre as previstas na lei estadual número 880 de 85, né, o Estatuto dos Bombeiros, diante do parecer emitido pela Junta Ordinária de Saúde, na ata seção 229/20, e pela Junta de Saúde de Recursos do Centro de Perícias Médicas, seção 073/20, ambos datados de 14 de setembro de 2020. Aqui, a primeira consideração, tá? Os oficiais que participam, que são os peritos desse Centro de Perícias Médicas, não foram investidos na função de perito. Vamos perguntar para o CREMERGE o que significa isso, tá? Porque você está falando sobre direito previdenciário. E você não pode interpretar, tá? No Centro de Perícia Médica do Corpo de Bombeiros, ou astutos, não pode interpretar, tá? A lei do serviço militar e o regulamento da lei do serviço militar. Não pode, tá? Não pode. Aqui, tá? Esses médicos do Centro de Perícia Médica, ele tem que ser investido na função de perito, para que ele possa gozar de todas as garantias do exercício profissional da medicina num contexto de perícia médica. Porque você não pode, e depois tem que explicar de novo, afirmo, pro MP, tá? Tem que explicar pro MP. Você não pode mandar mudar a ata. Teodoro, não pode, tá? E tem que ser processo no SEI, cara. Tem que ser SEI. Tem que ser SEI, pessoal, porque isso aqui é muito sério. Você está lidando, cara, com a garantia da condição condigna desse cidadão fardado aqui, bombeiro camarada. É isso aqui, pô. E aí, o que fazer com isso, cara? E aí, quem estabelece o regimento interno do Centro de Perícia Médica é o comandante do bombeiro. A DGP manda no Centro de Perícia Médica. É possível isso, CREMERGE? É, Teodoro, mas os caras não pode sindicalizar, né? E o que isso tem a ver, tá? O CREMERGE é o seguinte, ó, os órgãos de classe, eles servem, né, como um anteparo, né, de garantia, né, de defesa da mantença da credibilidade, da honradez ali, né, cara, da honra daquela profissão, né? Só que entenda, cara, o cara é militar aqui, é bombeiro, é policial, é médico. Só que essas práticas, elas reverberam efeitos deletérios, cara, à imagem da medicina. É, Teodoro, é. O médico não pode ficar sugestionado. Olha só, Teodoro, o cara é militar, ok, cara, mas ele é médico. Acima do carimbo dele, só a mão dele, tá? Se o ato é exclusivamente ali, especificamente médico, só a mão dele acima do carimbo dele, tá? Nós estamos em tempo de paz, não estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de paz, tá? Nós estamos em tempo de paz. Avançando. E aí, esse parecer que está disponível lá no site da Procuradoria do Estado vai trazer aqui uma série de documentos, tá? Início do processo de reforma. Caramba, cara, você tem que decidir, tá? E esses institutos castrenses, né? Reserva remunerada, não remunerada, reforma, caramba, a gente tem que entender, porque isso causa uma confusão danada, pô. E aí você vem aqui, né? Tem um montão de documentos aqui, tá, pessoal? Da fundamentação, tá? E aí eles sempre citam a mesma coisa, da fundamentação, né? Tendo em vista o disposto no decreto famigerado, tá? É esse aqui, ó, que a gente tem que derrubar, tá? Decreto estadual 40.500, de 1º de janeiro de 2007. Observem as datas, tá? Observem as datas, tá? É uma escadinha, eu já falei, tá? Observem as datas, tá? Tô muito irritado com isso, tá? Decreto estadual 40.500, de 1º de janeiro de 2007. E na Lei 5414, de 19 de março de 2009, inconstitucional, tá? Lei ordinária tratando sobre atribuição, né, dos procuradores. Não pode, tá? É lei complementar. É a atribuição dessa assessoria jurídica o exame restrito à forma, os elementos do ato administrativo, tá, pessoal? Formulados por esta Secretaria de Estado. Quem administra o Corpo de Bombeiros? Comandante-geral é órgão. Não pode, tá? Não pode. Razão pela qual se passa a análise da consulta formulada. Isso é uma falácia, tá? Porque, de acordo com isso aqui, é que o comandante decide. Indefiro, de acordo com o parecer. Indefiro,
Sem fundamentar, tá? Sem fundamentar, tá? E aí você tem aqui, trata-se de consulta jurídica formulada, né, pela diretoria de pessoal acerca da modalidade de exclusão do serviço ativo a ser aplicada no caso em análise e nos eventuais casos similares. Inaugurado a partir da ata de inspeção de saúde, vai repetir aqui as informações, né? De acordo com o parecer exarado, né, pela junta, né, o aluno oficial, né, MFJ, está incapaz definitivamente para o serviço ativo, não é inválido para todo tipo de trabalho, não enquadra-se no artigo 81 da Lei 279, meu Deus, que se refere a cuidados permanentes de enfermagem, né, de hospitalização, né, e não há relação de causa e efeito com o serviço do CBMERG. Não se enquadra na Lei 880, artigo 109, modificado pela lei. Isso aqui ninguém fala, tá? Isso aqui é seríssimo. Essa alteração aqui feita nesse artigo 109, tá? O Estatuto de Bombeiros é muito importante, tá? Não apresenta patologia elencada, descrita na lei, né, 7.713, de 22 de dezembro de 1988. E entenda, cara, isso aqui é outro problema, tá? Porque esse rol é taxativo. E aí você tem, tá? Preliminarmente, olha isso aqui, cara. É isso que eu queria mostrar, tá? É isso que eu queria mostrar. Olha o que o procurador do Estado vai dizer, tá? Vou pegar o nome dele aqui pra passar pra vocês logo. Aqui nós concordamos, tá, meu camarada? Caramba, cara, gostei muito quando eu vi isso, tá? Gostei mesmo. Leonardo Azeredo dos Santos, tá? Procurador do Estado. Leonardo Azeredo dos Santos, tá? Procurador do Estado, assessor-chefe da ACEJUR SEDEC, tá? Ele assinou esse documento aqui, pessoal, no dia 15 de março de 2021, tá? E aí ele fez aqui esse parecer, tá? E aí esse procurador do Estado, né, essa parte aqui pra mim é a que mais importa, tá? Discordo aqui do que foi feito, mas aqui é o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Preliminarmente, esse procurador vai nos dizer assim, preliminarmente visando alcançar uma conclusão jurídica válida, cumpre-nos mencionar o regulamento da academia, aprovado pela governadora, não é o de hoje, que é do próprio comandante do bombeiro, tá? Aqui é governadora. Regulado, né? Aprovado, né, pela governadora do Estado, constante do anexo do decreto 38066 de 1º de agosto de 2005, nós tivemos um outro regimento, um regulamento, tá? Em 2019 e esse agora de 2022. O qual estabelece nos termos do seu artigo 1º e parágrafo único a sua finalidade. Finalidade de estabelecer as normas, estabelecer normas, cara. Governadora, aqui já tava ruim, tá? Piorou muito, pessoal, porque agora é o comandante-geral. E foi muito além. Comparem o que a Rosinha Garotinho, esse decreto estadual 38066 de 2005 é da Rosinha Garotinho, governadora época. Comparem esse aqui, tá? 38066 de 2005 com o atual regimento interno, tá? Portaria. Meu Deus, Ministério Público. Portaria, tá? Portaria, tá? 1182 de 2022. Corre aí e é isso. Esse aqui já estava ruim, mas olha o que o procurador do Estado vai dizer nesse parecer. Estabelece nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único. Ô, Alerj, que delay, cara! A sua finalidade, né, de estabelecer as normas de planejamento e funcionamento do curso de formação de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros. De plano. Observa-se que tal instrumento normativo, até pelo seu status, meu Deus, eu não estou só, até pelo seu status de decreto estadual e não de lei em sentido estrito, como exige o artigo 42, parágrafo 1º, tá? 142, parágrafo 3º, inciso 10, tá? Da Constituição Federal, tá? Não tem aí, procurador do Estado, decida-se, tá? Decida-se. Não tem a aptidão para regular e criar situações jurídico-funcionais, tá? Para os militares estaduais, aqui não foi legal, tá? Mesmo que para os alunos oficiais bombeiros. É aluno, tá vendo? Cara, porque é isso que tá no estatuto, tá? Aluno oficial bombeiro. E não é apesar, não.
Tá certo? Não é não. É todo mundo igual, pô. Porque ele prestou concurso para ingressar para o cargo e as atribuições do cargo enquanto aluno oficial bombeiro. Praça especial. O que fazer? Se não tem, você vai pegar por analogia para sacanear o cara. Não, 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 gente. É isso, tá? Porque você tem praça e oficiais. E esse camarada aqui e o aspirante são praças especiais, cara. Você pode até fazer analogia em benefício da pessoa, mas não pra sacanear, cara. Fazer com isso, cara. Então o cara tem direito, tá? Direito a ter direitos, Hannah Arendt. Gozar de igual proteção da lei. Pacto de São José da Costa Rica. É muito pacto no lombo desse povo, cara. O que fazer com isso, cara? Olha a quantidade de legislações iguais a essa. Então, a ideia desse procurador, que ele tá falando aqui, tá? Eu sou mentiroso, mas esse camarada aqui, tá? É procurador do Estado, cara. Assessor-chefe da Sejur. E deu esse parecer aqui, cara. O que fazer, cara, com o mesmo instrumento normativo, Portaria 711 de 2012? Se ele tá dizendo que o decreto não pode, decreto não é lei, cara. Como exige lá o artigo 42, parágrafo 1º. Então, acabou, fecha tudo. Porque não pode, então, o decreto que cuida, né? O decreto ele já está dizendo que tá ruim. Você imagina a resolução, instrução e portaria, né? Caramba! Tá entendendo agora aí, cara? Acabou, pô. Fecha a porta e passa. O que fazer com isso, cara? O que fazer, cara, desses editais de concurso aí, que no edital, cara, você prevê período de adaptação. Período de adaptação, cara. Burla a regra do concurso público e ninguém faz nada, cara. E aí você tá aí, né, cara? Que se lasca, não deu em nada. É as pragas do Egito, né, cara? É isso, tá? Porque não é comigo que você faz, não. Quando eu vou ali e falo, camarada, o que tá vendo aqui, cara? Opa, pera aí, pessoal. Não é comigo, não, cara. Porque, meu Deus do céu, o que é isso, cara? É pra tua vida, cara. Todos os oficiais, comandante-geral dos bombeiros, é com vocês, pô. É isso, tá? Pessoal que tá na corregedoria esses anos todos, montam gente excluída. O que a gente vai fazer com isso? E aí vai dizer o que tem que ser, cara. Então, na forma do 42, parágrafo 1º, tá? Acumulado com 142, parágrafo 3º, inciso 10, cara. Lei doente. Então, lei, né, do Estado aqui, né? Qual é, cara? Artigo 118, parágrafo único, inciso 9º, lei complementar, cara, a partir de março de 2016. O que fazer com isso, Teodoro? Então, algo que deveria, cara, ser feito por uma lei complementar, cara, em 2019 e depois em 2022, regimento da academia, cara, por portaria. Portaria, cara. Estabelecendo aqui, ó, criando, ó, regulando, ó, não tem aptidão, decreto, tá? Decreto não tem aptidão para regular e criar situações jurídico-funcionais para os militares estaduais. Mas é só o que nós temos, que fala sobre férias, que fala sobre... Meu Deus, cara. Você está falando, a pessoa não está entendendo, cara. Tal função ficou a cargo tanto, né, do Estatuto dos Bombeiros, né, e em relação lá ao Estatuto da PEMERG também, tá? E a Lei de Remuneração dos Militares Estaduais. Isso aqui é outro problema, porque você tem que... Então, olha a data, tá? Só aqui você já vê. Então, o Estatuto do Bombeiro é de 85, né? Então, o Estatuto não é pai biológico, tá? Não é pai biológico da Lei de Remuneração, tá? Não é não, tá? Porque a Lei de Remuneração é de 79, tá? Então, essa Lei de Remuneração dos Bombeiros... Essa Lei de Remuneração, hoje a famigerada 279, tá? Ela é filha biológica do primeiro Estatuto da PM de 75 e do primeiro Estatuto da PM de... Primeiro Estatuto da PM de 75 e primeiro Estatuto dos Bombeiros de 75. Não é filha biológica. A Lei 279, tá? Você não tá sonhando, não. A Lei 279, tá? Não é filha biológica. Não é filha biológica. Do Estatuto da PM de 81, tá? E nem do Estatuto de Bombeiro de 85, tá? E o que fazer, cara? Se diferente da Força Armada, no Rio de Janeiro você tem 2 estatutos diferentes, tá? Um Estatuto da PM e outro do Bombeiro, e um de 81 e outro de 85. Não adianta espernear, cara. Vai ter que resolver, cara. E não é comigo, é coletivo. É brigar dentro de casa. Para falar vídeo aí, Theo. Rapaz, o que é isso? Normas constitucionalmente aptas a regular situações
obrigações, deveres, direitos, prerrogativas e remuneração, tá? De todos os bombeiros do Rio de Janeiro. Né? Aí ele vai falar, né, que o regulamento limita-se a disciplinar apenas, tá ouvindo aí, astutos da academia, comandante-geral, aqui, ó, é o procurador do Estado, tá? Então sabe que tá fazendo errado, né? E o que fazer com isso? Não é o Estado que tem que pagar, não, tá? É sacrifício pessoal ali, pecuniário no dinheiro aí dessas pessoas, tá? É dano ao erário, pô. E aí você tem, né, apenas, ele vai dizer, né, limita-se, o regulamento, né, da academia, limita-se apenas, né, aqui regulamento, tá? Agora é regimento interno. Regimento. Limita-se a disciplinar apenas os aspectos relacionados ao curso de formação de oficiais, não sendo apto para regular afastamentos, exclusões do serviço ativo, não é, tá? Não é. Procurador do Estado, toda hora mentiroso, tá? Não sendo apto para regular afastamentos, exclusão do serviço ativo ou interrupção de contagem de tempo de serviço e remuneração. Só que lá, cara, tem tudo, tá? Tem exclusão, tem uma série de coisas absurdas. A forma de cálculo, né, cara, das notas é uma coisa louca. E aí vai dizer, nesse sentido, né, artigo 104 e 105, inciso 2º do Estatuto dos Bombeiros, né, a passagem do bombeiro militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio. Artigo 105, a reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao bombeiro que... Prestem atenção aqui. Prestem muita atenção, tá? Muita. Você tem que fazer a análise desse artigo quando fala de reforma, 104 e 105, de conformidade ao artigo 3º do Estatuto dos Bombeiros, da mesma forma do Estatuto da PM. Porque se você for olhar, você vai ver que tem uma situação gravíssima. Porque a espécie reforma que está lá no artigo 3º, tá? É a espécie relacionada à idade. E não por doença. Porque aqui você está seguindo a lógica da ditadura ainda. A memória autoritária. Então a reforma é um favor, como ainda é na Força Armada. Só que aqui no Rio de Janeiro, pessoal, por favor, no Rio de Janeiro nós temos o regime próprio de previdência, que eles não satisfeitos foram lá e arrancaram o teu aí, polícia e bombeiro. É isso. O que fazer, Pel? No entanto, mesmo o diploma legal, né, estabelece distinção de modalidade, né, a partir das quais deve sobrevir a incapacidade definitiva, mas não faz documento sanitário de origem. Documentos sanitários de origem, eles não estão regulamentados por lei, tá? É regulamento, de lá de não sei quando. Documento sanitário de origem, cara. Não tem, tá? Não tem. Olha quanta coisa pra fazer. Aí ele vai falar, tá? E aí ele traz nessa previsão e aí vai trazer a previsão da exclusão, né? A exclusão do serviço ativo do CBMERG, né? Que na verdade nem é CBMERG, tá? Tá CBERG. Olha isso, cara. E consequente desligamento, né? Vamos entender qual é o conceito de desligamento. Desligamento. Decorre dos seguintes motivos: licenciamento. Só que esse licenciamento, tá? Esse licenciamento, que inicia falando lá no artigo 120 do Estatuto dos Bombeiros, tá? É o licenciamento para o cara que não tem um vínculo de carreira com a corporação. Porque você está de novo na ideia, tá? Na ideia da Lei de Serviço Militar e do regulamento da Lei de Serviço Militar. Se você for lá ver, você vai entender o que é o aluno oficial na PM do bombeiro para o regulamento e a Lei de Serviço Militar. É isso, tá? O cara prestou concurso, pô. O oficial, o licenciamento ex officio, tá? Será feito na forma da legislação própria. Legislação própria, tá? É legislação doente, tá? Isso aqui nem deveria estar aqui. Legislação específica, nesse momento histórico, é a legislação da União, tá? E legislação própria é a legislação do Estado. Pergunte aí para quem quiser. Por conclusão de tempo de serviço, então o licenciamento ex officio, por conclusão de tempo de serviço. Mas o militar, bombeiro e policial não é voluntário. Não é conscrito e não é voluntário. Então, do que nós estamos falando aqui, cara? Olha a gravidade disso. A pessoa foi excluída, tá? É isso. E aí você tem por conclusão do tempo de serviço, por conveniência do serviço. Conveniência, a pessoa prestou concurso público. A pessoa prestou concurso, cara. Não é militar conscrito, porque nem temporário existe.
Não é conscrito, cara. O aluno oficial bombeiro, ele presta concurso público, ele é nomeado, ele não é incorporado. E aí o cara foi excluído, tá? O que fazer com isso, então, é? Só que vocês entendem, não pode, pô. Não pode. E aí olha a situação, né? Vamos entender, por exemplo, né, como é que funciona essa questão da GRAM, tá? A questão da GRAM e a questão da paridade pra gente poder falar, mas basicamente aqui é isso, tá? Leiam esse parecer, advocacia, pessoal aí que se interessa, vamos estudar, cara. Esse parecer aí do procurador do Estado, assessor-chefe da ACEJUR, tá? Leonardo Azeredo dos Santos. Avaliem aí, cara. Porque daqui você extrai diversas informações de relevância, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Cara. E aí, não tá mais lá, né? Esse procurador do Estado não tá mais lá na ACEJUR, mas nem deveria, cara. Porque você tá acumulando ilicitamente cargo público, pô. Tá recebendo como? Peraí, cara, mas que hora que é procurador, que hora que é? É uma confusão danada, cara. Confusão danada, ninguém faz nada. E meu Deus do céu, o que é isso, cara? Faz assim não, porque fica ruim, cara. Eu vou abrir pra vocês aqui um outro parecer, tá? Um outro parecer, né? Da doutora Tânia Elias, tá? Deixa eu ver aqui se é esse que é o dela, né? Doutora Tânia Elias, tá? Procuradora do Estado também, tá, pessoal? Há muito tempo na ACEJUR, tá? Eu não sei se é esse aqui que é o que eu quero falar, mas eu vou cuidar de um, né, sobre essa questão. Quer ver, pessoal? Peraí. Tânia de Souza Elias, tá? Tem um outro parecer aqui que eu vou analisar para vocês, tá? Do dia 27 de janeiro de 2025, tá? 27 é recente, tá? É recente, tá? É recente. Doutora Tânia de Souza Elias, procuradora do Estado, tá? Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2025. Esse aqui, a questão que se coloca aqui é em relação à idade, tá? E a conclusão da Procuradoria-Geral do Estado foi o seguinte: desta forma, tendo em vista a consulta formulada pela Diretoria-Geral de Pessoal do CBMERG, tá? E aí a aplicação do limite de idade, né? De 32 anos previsto no item tal do edital, mas quem faz o edital e como é que é isso? Aí ele está dizendo aqui que Aí vai dizer assim, ó. Para a ciência do parecer, tendo em vista a possibilidade de repercussão geral, tá? Da presente matéria, submeto ao crivo da douta Coordenadoria do Sistema Jurídico PG 15, da Procuradoria-Geral do Estado, né? E aí manda para lá, tem um outro parecer aqui, tá? E aí vai falar sobre essa questão, né? E vai dizer que não vai aplicar não, tá? Essa questão da idade aí, tá dizendo aqui, eu vou aprofundar melhor, mas tá dizendo que não vai aplicar não, ali 14751. Mas aplicou, mas não quer aplicar 14751, tá ruim pra caramba, tá? A 13675 é o SUSP, ninguém nem fala. Mas a 14751, cheia de constitucionalidade, é que não quer aplicar não. Não. Vai querer pegar aquela parada lá de inteligência, né? Pra fazer um monte de sacanagemzinha, né? Com a corregedoria, né? Aí pode. A 14751, decida-se. A gente tem que decidir, cara. Aí diz que não vai aplicar, não. E vejam os fundamentos, tá? Não vai aplicar, não. Essa questão de 32 anos, enfim, não. Mas aplicou, né? A 13954, né? Que invadiu lá o decreto Colônia de Brasília, né? 66769 e criou você aí militar temporário, né, cara? Criou você militar temporário, arrancou teu sistema, o teu regime próprio de previdência e pode. Meu Deus, o que é isso, cara? Esse aqui eu quero discutir, tá? E tem um outro também, de um outro procurador do Estado, que fui muito convocado, assim, camarada, para estudar tudo o que você escreve, tá? Fazer aqui a avaliação de todos os pareceres do procurador do Estado, tá, cara? Fica me irritando, né? Meu Deus, o que é isso, Theo? E aí o Teodoro foi lá estudar, né? É um parecer, né, do procurador do Estado, não sei se tá aqui, cara. É um parecer do procurador Hugo Travassos, 7 Câmara. Eu peguei ali alguns, né? E esse que eu vou fazer a discussão aqui, peguei já alguns, né? Mas esse que eu vou fazer a discussão, esse procurador do Estado, tá, pessoal? Hugo Travassos, 7 e Câmara, ele faz uma interpretação, né? E faz um parecer, né? Que foi acompanhado, enfim, em 2005, né? Essa questão da acumulação de cargo. Pessoal aí, provento de inatividade com cargo, né? Caramba, cara! O que fazer com isso? Também não sei, cara. Que situação difícil, né, cara?
Que situação, cara. Não pode ficar chateado não, tá? Porque é ou não é? Como é que funciona isso? Eu quero entender, cara. Explica que é advogado, procurador do Estado, a gente tem que entender, cara. Bota a cara e vamos junto, pô. É sobre isso, cara. É sobre isso, tá? Não tem essa não, pô. E aí é bom que a gente já decide, né? Porque se é... Então é o quê, cara? É procurador do Estado ou é... Vai ficar claro, né? Não, é melhor ficar quieto, vai dar ruim, é isso, tá? Porque, eita, não é. Mas aí você é o quê, então? É bom pra gente discutir, cara. Vamos todo mundo juntinho pra UAB, tá? Pra gente poder discutir. Não, você não pode ir lá falar, né, do meu... Não, então vamos junto. Então decida-se, meu caro. O que você quer ser? Decida aí que vai ficar bom pra todo mundo, tá? É bom porque, eu já vi que ele quer... Meu Deus, o que é isso, cara? Então vamos pro fight aí e vamos ver o que vai dar, tá? Vamos discutir bonitão pra ficar bom pra todo mundo, tá? Tô bem irritado, pessoal. Tô muito, tá? Porque, caramba, o que é isso? Aí não quer se perturbar muito não, tá? E aí faz isso aqui, tá ouvindo aí, meu povo? É isso, cara. Você vai lá e faz um parecer, né? Repercussão geral aí pra aplicar pra todo mundo, pra você ficar perturbando muito aqui não, tá? É isso, cara. É isso, tá? E você vai lá, cara. É isso, pô. O cara não pode ficar chateadinho, não, cara. Porque é sobre isso, cara. O Portal da Transparência tá aí pra isso, cara. Não é lícito aqui os valores, cara? Então por que tá chateado? Fica não, pô. Ninguém tem que ficar, pô. Ninguém tem que ficar, pô. É dinheiro público, cara. O Portal da Transparência tá aí pra isso. E de novo afirmo, tá, pessoal? Não é só procurador do Estado, não. A gente tem que discutir tudão, tá? Deputados, todo mundo, cara. É isso, cara. Entra lá no portal, ó. Aí esse procurador, tá? Leonardo Azeredo dos Santos, abra um Portal da Transparência. Vai aparecer pra você assim, ó, requisição interna. Esse procurador desse parecer que eu passei pra vocês, Leonardo Azeredo dos Santos, aparece aqui, Portal da Transparência, tá? São informações públicas, tá? É isso, cara. E o que seria de nós, né, se a gente não conseguisse ver isso? É doa quem doer, pô. Requisição interna, tá? Secretaria de Estado de Transformação Digital, ative. E o outro vínculo efetivo, né? Procuradoria-Geral do Estado. Esse procurador que deu esse parecer. E aí você abre lá e você vê a remuneração, pô. Cara. Remuneração aqui, né? Dessa atuação dessa secretaria aqui, né? O valor mensal aqui de R$11 mil. R$11.788. O que fazer com isso, cara? E eu que tô errado? Não, cara. Vamos dar a cada um que é seu. Vai ficar bom pra todo mundo. Porque senão fica complicado, pô. E esse parecer ficou pra trás, tá? E tá causando problema até hoje. O que fazer com isso, cara? Então é igual? É advogado? Theo, acho que não. Porque, caramba, eu posso dar um parecer? Theo. É isso, cara. É isso, tá? E aí, essa requisição interna, a gente tem que entender o que é isso, cara. Requisição interna na Secretaria de Estado de Transformação Digital e ganha esse valor de R$11 mil e pouco, tá? E aí você vai lá e abre, né? Como procurador do Estado. Como procurador do Estado, né? 62.734, mês de abril de 2025. Doa a quem doer. É isso, cara. Portal da Transparência serve para isso, pô. Portal da Transparência, meu camarada, serve para isso. R$ 62.734 de salário, mais os 11 mil. É isso, cara. E essas remunerações eventuais é que me irritam, tá? Porque fevereiro de 2025, 15 mil de remuneração, mas o que é isso? Férias, é o quê? Eu não sou. Aí, janeiro, 26 mil de remuneração eventual, mais o salário e mais aquela outra verba que eu passei pra vocês. E eu que tô errado? Caramba, cara. E não vou parar. É o MP que tem que se manifestar e resolver isso, cara. Teodoro, o que fazer? Eu também não sei, cara. E eu procurei o MP, tá? Eu procurei, cara. E aí? O que fazer agora? Não vou parar, pô. E aí, por exemplo, eu fico assim, muito, muito apreensivo com isso aqui. Por exemplo, aí você vai olhando os salários da pessoa, procurador do Estado, né? Tem que conseguir fazer com todo mundo, cara. É acesso a todo salário de todo mundo, cara. Essa parada aí, cara. Aí você olha, ó, esse procurador do Estado, tá? Dezembro de 2024, 56.200 e pouco. E aí, do nada, cara, aumenta. E eu quero entender, cara. Aí, janeiro, 62.400 e pouco. Aí passa a ser 62.700 e pouco, 400 e pouco. Olha o salário da bombeirada da policial, vê se isso aí acontece. Por isso que eu também advogo, aí o último agora é 62.734. Por isso que eu, Teodoro, advogo, cara. Meu Deus, é muito complicado isso, tá? Muito complicado.
Muito complicado. A gente tem que entender como é feito o desconto interno no contra-cheque. Essas informações, meu Deus do céu, se a gente como cidadão não pode, o MP tem que fazer, cara. Porque aí ou tá bom pra todo mundo, ou não tá bom pra ninguém, pô. É muito preocupante essa situação, tá? Cadê a recuperação fiscal? Teodoro, acho que não tem não, cara. Não tem não, pô. Pega aí o nome, cara, de todos os comandantes aí, coloca lá o nome do camarada, pô. Aí você entende o que causa, tá? O que causa ali prejuízos, tá? A hierarquia e disciplina é esse tipo de coisa aqui, cara. Que caramba, o cara sofrendo, não tem direito a grana, não tem direito a nada. Entenda, cara. Presta atenção aqui em mim, ó. A grana é o seguinte, cara. O militar, né, bombeiro e policial militar, né, cara, a periculosidade dele, cara, ela é firmada ali, né, ela é reconhecida no momento em que ele faz o juramento, né, de sacrifício da própria vida, tá, perante o pavilhão nacional. Teodoro, eles estão discutindo, né, se a grana é porolabora e faciendo. Não, isso não importa. A mim não importa entender, né, nesse sentido, qual é o nome que você dá à grã. Não. O que importa é a realidade. Qual é a realidade? A primazia da realidade. É isso, pô. É isso, cara. E aí a grã, né, ela vai falar sobre essa questão do risco da atividade, né? Mas entenda, você, policial e bombeiro, cara, força armada do mesmo modo, né? O comparativo é o seguinte, no momento em que você faz aquele juramento perante o pavilhão nacional, cara, você está, né, arrastando, né, direitos e também deveres. Exemplo, você vai pegar um ônibus, cara, você fez o sinal com a mão, certo, camarada? O ônibus para, você entra, você paga e ele vai te levar ali naquele trajeto ali. Em relação aos bombeiros, então não é que você tenha que assinar que você... não, aquele ato solene perante a bandeira, tá? Por isso que todos têm que fazer, cara. Tem que ter formatura, tá? Tem que ter formatura, tá? É um ato solene, indispensável, é o exercício das atividades futuras como oficial do Corpo de Bombeiro. Tem que ter formatura, com banda, com tudo que tem direito, tá? Juramento perante o pavilhão, tá? Tem que ter, tá? Não é não volta, não, tá? Tem que ter juramento, tá? Teodoro, vai dar ruim, É isso, tá? E quem paga por isso? O Estado? Não, o Estado não pode pagar por isso. Não, o Estado não paga. O Estado não paga mesmo, tá? Não paga, pessoal. E vai ser muito boa essa discussão, tá? Porque o meu objetivo é trazer essa ideia, tá? Do pagamento do honorário de sucumbência ao profissional advogado nas demandas administrativas. Então eu vou ali discutir, por exemplo, a questão da promoção da PEMERG, das praças. Vou discutir uma questão de reforma, por exemplo, do militar, né? Para estabelecer o vínculo de relação de causa a causa, né? Ação e nexo de causalidade, o resultado, né? Pelo simples fato da pessoa ser policial. Isso vai reverberar, né, efeitos positivos para toda a corporação e, nesse sentido, vamos aplicar o Estatuto da OAB. Porque, nesse caso, cabe a fixação de honorário de sucumbência no âmbito administrativo, vamos discutir. Porque, na verdade, né, a discussão administrativa, que não se confunde com o valor de honorários do militar, mas vocês entendem, né, que a atuação do advogado no âmbito administrativo, né, evitando a judicialização, ali de demandas, né, traz uma economia para o Estado e... Não. E aí tem que remunerar o profissional advogado que gerou essa economia para o Estado. Sucumbência, pô. Então, o que fazer? Também não sei, tá? Também não sei, tá, pessoal? O que significa isso, tá? Então, assim, pessoal, é muito complicado essa situação, tá? Eu fico bem irritado. Muito mesmo, tá, pessoal? Mas é isso. Não dá pra você chegar aqui, né, cara, e tacar o baile. Não, cara. E depois ficar chateadinho. Não, cara, não. Essa parada aí, tá? Tem que ver. Falei lá do comandante último, Leandro Sampaio Monteiro, né? Só você entrar aí, cara. Meu Deus, Theo, faz isso não, vai dar ruim. Cara, então pra que serve o portal da transparência? Não, cara, é pra isso, pô. Pra gente poder entender quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. Cara. Não adianta você falar ali, porque tem que revisar, tá, as reformas e licenciamentos de toda a galera, pô. Cara, porque, em especial do oficialato, cara.
Comandante-geral, o último aqui, tá, pessoal? Requisição interna, tá? Vice-governadoria do Estado, ativo. Leandro Sampaio Monteiro. Tá no portal da transparência, só abrir aí, cara. Cara, 16.579. Que tá lá, né, com o vice-governador aí que agora vai pro Tribunal de Contas. E aí você abre lá no contra-cheque do último comandante aí e abre aí no mês de abril para você ver. 36.075. E por que o atual comandante ganha 50 e poucos mil? Meu Deus, Theo, cara, porque você ganha 30 e pouco como coronel, comandante, né? E aí você pega a questão aí por ser secretário. E a gente tá lascado, não tem direito a nada, né? É isso, tá? É isso, tá, pessoal? Não adianta ficar chateado, tá? Não mesmo, cara. Não mesmo, tá? Porque, caramba, tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, cara. E eu fico, assim, de verdade, muito impactado com as coisas que eu vejo, né, cara? E aí tudo pra pessoa é não, não, não. E como é que é isso, cara? Não, a gente tem que... Aí continua aparecendo no portal da transparência, né? O outro vínculo, né, com a Secretaria de Estado de Saúde, do atual comandante Tarcísio, né? Tarcísio Antônio de Sales Júnior, né? A última remuneração aqui que aparece é em relação à Secretaria lá de Saúde, né? De abril, salvo engano. E aí você abre lá do Corpo de Bombeiros. É só você pegar, cara, a atual remuneração de 54 mil, né? 54 mil, tá? E aí você pega uma remuneração antes de virar comandante-geral. Então, antes de virar comandante-geral, mês de abril de 2024, portal da transparência, RJ, tá? Antes de virar, 36 mil. E aí, quando vira comandante-geral, 50 e poucos mil. Meu Deus, cara, de 36 para 50 e pouco. E aí, começa com 52, esse 56, e tem aqui umas diferenças, eu não consigo entender isso, mas, de novo, não sou eu que tenho que ver isso, cara. É o MP, pô. É o MP, cara. Mas é isso, pô. Não tem jeito não, tá? 56.720 e pouco, e é isso. Por exemplo, você vê aqui oficiais, né, ganhando RAIS. Mas como é que é isso, cara? O RAIS é o quê? Quero entender, cara. Mas como é que é isso? Vocês entendem a minha situação? É essa, cara. E aí você tem, né, toda essa mazela aí, e o menino tá sofrendo. E você tem um parecer, cara, normativo vinculante, cara. Como é que é isso? Mas só que entenda, o que eu falei pra vocês, né, e o mais importante disso aqui é essa afirmação feita por esse procurador do Estado, tá? Leandro Azeredo dos Santos, né, quando ele vai falar sobre essa fundamentação, né, para dizer isso, que não pode, né, que você não pode ali por regulamento, né, por regulamento, cara, nesse caso aqui o decreto, tá? Caramba, cara, se o decreto não pode, de novo aqui, ó, de plano observa-se que tal instrumento normativo, decreto estadual, não é lei, cara, em sentido estrito, como exige lá a Constituição Federal. Não tem aptidão para regular e criar situações jurídicas funcionais para os militares estaduais, mesmo que para o aluno oficial bombeiro. O que fazer, Théo? O que fazer se hoje na PM, no bombeiro, a gente só tem decreto, a gente só tem resolução, instrução normativa, portaria. Aqui ele está falando, de novo, tá, pessoal, para ficar registrado, tá? Posteridade, tá? Ele está falando que o decreto estadual que falava sobre o regulamento da academia não pode falar sobre direitos e deveres. Não pode criar situações, não pode. O que dizer, então, da portaria CBMERG, tá? Que fala do regimento interno da academia, o que falar do decreto, né? Da portaria CBMERG que fala, né, sobre direito à saúde, portaria CBMERG 711. Tudo que vocês veem portaria, não pode. Portaria de instauração do Conselho de Disciplina não pode. Existe por conta do AI-5. E o que fazer? É isso. Então, muito complicado. Por exemplo, eu peguei para estudar, pessoal. Isso é essa parada aí, cara. Porque, caramba, a gente tem que se preparar, senão fica complicado, tá? Por exemplo, eu vejo as situações acontecerem, pessoal. E eu, Teodoro, eu vou estudar, tá? Porque eu não sou otário, pô. Objeto de estudo, tá, pessoal? Objeto de estudo, tá? Tava tudo bem aqui, né? Tava tudo bem aqui. Foram eles, tá? Vá pra justiça, vá pra justiça. Vá pra justiça. A paz justiça, né? Auditoria da Justiça. Eles lá que falaram. Vá pra justiça, vá pra justiça. Vou pra justiça, então, tá? Pra justiça. Resolução número 14 de 2010, tá?
Resolução número 14 de 2010, objeto de estudo Teodoro Chagas, tá? Dispõe sobre a regulamentação do registro dos depoimentos das partes, do investigado, indiciado, autor do fato, ofendido, testemunha, pelos meios ou recursos de gravação digital, audiovisual, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Agora com isso, então, Resolução TJ, OE, órgão especial, né? Número 16 de 2013, tá? 2013, tá? Consolida, altera e consolida a resolução, né? TJOE 14 de 2010. E dispõe sobre a regulamentação do registro dos depoimentos das partes do investigado, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá, pessoal? E Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, tá? Dispõe sobre a informatização do processo judicial, altera a lei lá, que é o Código Civil, e é isso aqui, tá? Theo, E vamos estudar, cara. E vamos estudar, tá? Porque a pessoa cita, eu vou lá buscar, cara. Eu sou chato, pô, tô falando, pô. Quando você vai falar de reforma, por exemplo, é muito complicado, né? Porque o cara, ele, por exemplo, ficou com uma sequela. E a razão da sequela, ela tem ligação direta, né? Pelo fato de ser policial. E aí você não dá grana para o inativo? Mas como é que é isso? Então, o risco da atividade, né, da carreira policial e bombeiro, você assume essa natureza de periculosidade no momento em que você faz o juramento de sacrifício perante a bandeira. E aí eu vou no próximo vídeo discutir com vocês o seguinte, ó. Então, uma coisa é você falar, né, que o Estado não vai indenizar a pessoa, né, quando o policial ele comete um ato. Por exemplo, ele está usando a arma da polícia e mata uma pessoa. Ele está na folga, mas ele está com a arma da polícia militar, vai lá e mata uma pessoa. Ele é o autor do fato, certo? De fato. Nós não vamos indenizar, né? A pessoa tem que ir em face dele. Porque o Estado não é um garantidor universal, né? É isso, cara. Mas ele tá de folga utilizando a arma, tá certo, cara? Mas ele é o ofensor. Mas quando ele tá de folga, independente da situação, e ele sofre, e ele é vítima, e você consegue fazer a relação disso com o fato de ser policial, todas as garantias ao policial. Tá de folga, o cara já tá na reserva remunerada. Exemplo, pessoal, reserva remunerada. A reserva remunerada, você não rompe o vínculo com a PM, tá? E com o bombeiro. A reserva remunerada, você fica no cantinho, tá? Reserva. o pessoal que joga bola aí, tá? O pessoal que joga bola. O cara tá na reserva, né? O cara tá no banco de reserva. O cara, ele vai lá pro alojamento. O cara vai, já pode tomar banho e já pode ir embora. Ele tá no banco de reserva, tá, pessoal? Pessoal, ele tá no banco de reserva. E pra casa? Não vai. Acho que esse cara não vai me convocar, então eu já vou me embora. Pode. Na verdade, embora não. Reserva. É o banco de reserva. É o banco de reserva. O cara tá vendo o jogo, pô. Tá vendo o jogo ali com os camaradas, né? Ele vai entrar, mas ele tá ali, pô. Porque ele pode ser convocado, né? Opa, meu camarada, entra aqui, tira esse perna de pau aí, entra você. E nesse contexto, né, o militar seria como? Convocado, né? Ou mobilizado. Então, ele não rompeu o vínculo com a PM e o bombeiro, e no mesmo modo na Força Armada. Reserva remunerada. Você vai ficar aí, cara? Porque a gente ainda pode precisar de você, pô. A discussão sobre a GRAM, paridade, é outra lógica. Quando você fala, cara, rapaz, o que é isso? A reforma, você rompe completamente o vínculo. O cara não volta mais. A reforma, você rompe saúde, tá? E idade. Rompe, você não volta mais. E aí o reformado, você equipara ao aposentado civil. Mas o cara na reserva remunerada, cara, é como se, meu Deus do céu, cara... E você não paga paridade? O que é isso, cara? Você entende? Você não consegue encaixar, né, cara, essas normas do militar para o civil e vice-versa. Não dá. Por exemplo, você falar, cara, sobre contagem em dobro para férias e licença-prêmio.
Por que isso acontece aí, cara? Porque o militar, diferente de uma pessoa, né, que não seja militar, que não faz juramento de sacrifício à bandeira, né, que não coloca em risco a sua vida, porque não precisa morrer para ter direito às coisas, tá? E vamos falar sobre o seguro? Meu Deus do céu, não falar isso que vai dar ruim. É, cara. Vamos falar sobre seguro de vida da PM do bombeiro? A quem interessa isso, cara? Teodoro, cara, a quem interessa isso? Quanto que é pago? Para quem é pago? A pólice, como é que paga esse troço? Que caramba! Não é pra morrer nenhum, tá? E quando morrer, e é isso. E aí, quantos morrem, né? A gente tem que pesar custo-benefício e entender se esse seguro, né, da PM, do bombeiro, vale a pena. Caramba, Theo, não fala isso no vídeo. Eu tô cansado, tem que falar, pô. Vale a pena? Qual é o valor pago pelo governo do estado pro seguro seguro de vida do policial e do bombeiro, cara? Só que aí, cara, você não faz, né? Você não tem perfil profissiográfico, você não faz documento sanitário de origem. Eu adoro o que fazer com isso. Caramba, não tem que morrer nenhum, tá? Mas a gente tem que pesar custo-benefício, né? Se vale mais a pena o Estado arcar com aquele militar que tombou ali falecido, né? Em serviço, enfim. Ou manter esse pagamento do seguro aí, cara. Quanto que paga? Quanto que o governo do estado paga por mês, cara, para esse seguro aí de vida do policial e do bombeiro? O que fazer com isso, Teodoro? Cara, tem que pagar, meu camarada, da dipirona, a fisioterapia do cara, hein? Theo, caramba! É isso. Então, vocês entendem quanta coisa a gente tem pra discutir? É difícil pra mim, cara, porque eu penso, tá? Eu não sou idiota, eu sou ignorante, tá? Idiota eu não sou não, pô. E vai dar muito ruim por isso. Então você tem que ter gratificações, você tem que ter esse amparo, né, cara? E aí você, por exemplo, estresse pós-traumático. O que mais tem na PM é isso, pô. E aí, como é que é isso, cara? Você tensiona, leva o cara no limite, né? E aí você não quer... aplica esse troço aqui, tá? Porque aqui é o seguinte, cara, se o cara não tem estabilidade assegurada, com 10 anos, que nem existe mais também, é rua. Pode fazer isso, Théo? Você pode fazer isso hoje? E você não vai aplicar, cara. Aí aqui vocês viram aqui a procuradora do estado falando, cara, que não vai aplicar aquela idade que tá na lei 14751. E o que fazer, cara, com a estabilidade? Então não aplica nada. E aí vai continuar aplicando estabilidade com 10 anos do cara que prestou concurso público. Isso aqui é difícil, cara, mas a gente vai ter que resolver essas coisas, tá? Cara, eis que faço uma coisa nova. E a gente vai ter que discutir sobre isso, não tem jeito, cara. Promoção, cara, não é uma benesse. Meu Deus, o que é isso? Não é, cara, é direito, tá? E dever do Estado. É um direito do militar e um dever do comando aí, do governo do Estado, né, da Polícia Militar e do Bombeiro, porque a promoção é o reconhecimento social, né, dessa abnegação do policial e do bombeiro, tá? E é importante para que você mantenha a tropa disciplinada em condição de pleno emprego. E isso está onde, pessoal? Lá na Lei de Organização Básica, que hoje em dia o governador vai ali e muda toda hora. Como que você faz isso? Vocês entendem a gravidade dessa situação? Não pode, pô. Não pode, tá? Recuperação ali, recomposição salarial, todos esses temas, recuperação fiscal, já falei que não tem, tá, pessoal? Caramba, é muito dinheiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma legislação, o camarada até falou comigo hoje, tá? Meu Deus, não vai ser comigo não, cara, eu fico estressado. Meu Deus, o que é isso? Eu quero ler tudo, né? Quero ler tudo. Fazer a comparação dessa lei aí que fala sobre direito ali, processo, né? Lá na União, né? Atos e processos na União e no Rio de Janeiro, pra vocês entenderem essa situação, cara. Caramba, o que é isso? Tem coisa que eu leio aqui que, meu Deus do céu, cara, eu cheguei agora, tô estudando agora aí direito administrativo, constitucional, enfim, meu Deus, tem coisas que são inadmissíveis, tá, meu povo? É difícil, cara. E ninguém faz nada e toca o baile. Por exemplo, pessoal, vamos ler aqui rapidamente, vou terminar esse vídeo, vamos ver aqui. O artigo 6º, por exemplo, ó, é direito social, cara. A Previdência é direito social. Previdência social, cara. E aí o cara tem menos de 10 anos, você... E o que fazer com a contribuição que na Força Armada não tem, cara? Porque o militar estadual, ele contribui, cara, para sua própria aposentadoria, no caso, os proventos de atividade, né? E o que fazer com isso? Eu também não sei, cara. Tá complicado pra mim, tá? Me ajuda aí que tá ruim de pegar com a mão, tá, povo? E é isso, tá?
E é isso. Então bati nesse parecer aí, vou bater nesses outros dois, tá? No próximo vídeo, tá? E eu espero de verdade aí poder contribuir, tá, pessoal? É possível, Theo? Claro que é, cara. Claro que é. Não desista, tá? Eu vou te animar e eu vou te levantar. Tabita, levanta-te. E é isso, tá? E é isso. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Eu acredito, tá? E eu espero conseguir aí convocar vocês, tá? A essas reflexões. Vamos ler a Bíblia, tá, pessoal? Caramba, tem, assim, passagens que são lindíssimas e que servem para encorajar a gente nesse momento. Servem para encorajar, né, cara? O filisteu vai ali, né, cara? O filisteu vai lá e sempre pega a lentilha, né, cara? Caramba, né, cara? Vai lá e toma a lentilha, né, cara? E um dia um se posiciona no meio, né? É o Samar, né? Eu não sei onde está ali na Bíblia, né? Mas um dia um Samar se levanta, né, e se posiciona no meio para dizer: é pequeno, mas é meu. Ninguém tá nem aí, mas é meu. E você, filisteu, não vai levar. Você não vai levar mais, tá? Porque eu, Teodoro Chagas, como Samar, me posicionei no meio, cara. E eu, tá? Servo, estou colocando à disposição, tá? De Deus, em primeiro lugar, o meu conhecimento sobre direito militar. E nessa hora, né? Essa pastora até brinca, que é muito interessante essa passagem quando ela conta pra gente. Pastora Raquel Lima, ela fala isso, né? Que Deus olha e fala: caramba, cara, esse camarada se levantou aí, cara. E não precisa descer não, tá? Porque quando a guerra é injusta, é o próprio Deus, cara, que desce pra te defender. Então não adianta. Não adianta, cara. Porque é desse jeito que vai funcionar pra mim, tá? Eu não estou à venda, tá? Eu procuro ser íntegro. Procuro ter verdade no que eu digo, tá? E eu sofro muito por isso, tá, pessoal? Não pensem vocês que é fácil não, porque não é. É muito difícil seguir a palavra. Eu sou errante, tenho muitos defeitos, tá, pessoal? Mas eu procuro, de algum modo, né, fazer algo. Vamos seguir, né, os conselhos de Cristo, tá? Não há coisa melhor, cara, do que você cuidar do outro. Você cuidar de alguém. 20 anos na enfermagem, pessoal. 20 anos bombeiro. Eu sei o que é cuidar do outro. Eu sei o que é isso. Então é o que eu tô fazendo agora, né? Mas eu saí, aprendi a lei e voltei como advogado. E nessa caminhada da doutrina do direito militar, tá? E eu voltei para ensinar. E a minha forma de novamente servir é isso, tá? É isso, tá? Não tenho raiva de ninguém, tá? Não busco conflito, mas se me confrontar, cara, eu vou reagir. Mas nem sempre eu reajo na hora, cara. Porque eu vou pensar, né, cara? Pra conseguir fazer o que eu tô fazendo agora. Filisteu, me posicionei no meio. Não vai levar, cara. Não vai não. Vamos dar a cada um que é assim, tá? Doa a quem doer, tá? Vida e saúde aí pro Teodoro, tá? O pessoal deve estar muito chateado comigo, tá? Mas é isso, cara. Então, às vezes, você tem que ir lá na beiradinha do penhasco, né, cara? Pra você conseguir. E mais uma dica aqui, de novo, por fim, tá? Eu sou advogado, tá? Ainda mais quando nós estamos falando de direito militar, tá? Penal militar, tá? Eu sou advogado, tá? Independentemente do cliente. Tá certo, cara? É isso. Então não tem jeito, tá? Porque a Constituição é um organismo vivo. Ela tá aí e conversa com a gente. Basta você querer. Então não tem isso, tá? E pra quem tá entendendo direitinho o que eu tô falando, pô. Não mesmo, tá? Joga luzes e depois não corre. É assim que vai funcionar pra mim, tá? É isso, cara. É isso, tá? Tenho meia hora de OAB, cara. Mas eu estudo pra caramba e eu exijo respeito. Não vai me desacreditar, tá? Não mesmo. De novo afirmo, tá? Quando eu falo, eu deixo a cordinha, pra terminar, tá, pessoal? Quando eu, Teodoro, falo, deixo a cordinha, cara, é o seguinte, ó. Caramba, cara, se você for um camarada inteligente, vai lá, eita, Teodoro, Porque, por exemplo, cara, teoria das baionetas inteligentes. Teodoro, cara, teoria das baionetas inteligentes, cara. É isso, Teodoro. Teoria da baioneta inteligente. Meu camarada, excelência, doutor juiz, eu sou subordinado desse cara aqui, cara. Ele mandou fazer, cara. É isso, tá? É isso, cara. A cordinha tá ali, tá? Cara. É isso, tá?
E é hora de decidir, cara. É isso, você tem família, você tem filhos, tá, cara? E cada um que lute, pô. Tava bom, mas agora vai dar ruim. E aí tem que resolver, cara. E de novo afirmo, tá? Magistratura, MP, todo mundo tem uma legislação ali pra fazer o controle ali das práticas. Não tem jeito, pô. E de novo afirmo, pra justiça não vai voltar pra dentro de casa não, tá? Eu tava quietinho dentro de casa. Ô, comandante! Cara, esse cara chato, toda hora que falar, cara. É não. Então é isso, pô. E não pelas pessoas, tá? Mas pela credibilidade da corporação que eu amo, tá? Eu amo e eu cuido. E mais, cara, isso tem que ficar muito claro, tá? Porque eu amo e eu cuido, cara. Porque se eu não fosse militar, bombeiro, ou se eu... Caramba, cara! Seria muito diferente. Com certeza. Eu amo, eu cuido, eu preservo. E é isso, tá? E é isso. Discutir sobre processo administrativo vai dar muito ruim, cara. Porque quem é autoridade competente, caramba, não tem, pô. O que fazer com isso, cara? Se a Constituição Federal vai dizer, cara, que a autoridade você decidiu, mas você não era autoridade competente, cara. Você exclui a pessoa, você faz um montão de coisa, cara. O que fazer com isso, cara? A cordinha tá aí, pô. Relatórios médicos, cara. Caramba, cara. Sigilo profissional, cara. Mas você vai lá e mete a colher no prontuário eletrônico da pessoa, cara. Ou interfere nas atividades da assistência social, cara. Dos assistentes sociais, cara. Psicologia, assistente social, médico. Meu Deus, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Não, tá? E tudo que eu ver, eu vou gritar. Que loucura é essa? Não, olha só. O médico aqui, cara, é isso aqui, tá? O assistente social é isso aqui e o psicólogo é isso aqui. Cada um quer seu, pô. Já começa errado, cara, porque você não pode ter, cara, um combatente comandante do serviço social, cara, da assistência social, cara. E, Teodoro, Aí você tem o comandante da DGP que manda dentro da CPM, pô. Centro de Perícia Médica, depois não entende? É isso aqui que eu tô falando, papo reto aqui, pô. Você reformar o militar, cara, é um ato complexo, tá? Então, Centro de Perícia Médica, DGP... Eita, Teodoro, cara, vamos ver quem tava na DGP anos atrás. Muito irritado, cara. De novo afirmo, cara, eu não sou promotor, eu sou advogado, mas eu não quero morrer não, tá? E é isso aí, cara. Então, ó, é isso aí, pô. E vamos todo mundo junto, pô. Ninguém pode garantir a minha segurança, tá? Então é essa parada aqui, pô. Ninguém pode garantir minha segurança, eu procurei, pô. Ninguém pode garantir minha segurança, cara. Tem que resolver isso, é o bastãozinho pra MP, pô. Não é pra mim não, pô. Vamos ver direitinho como funciona essa estrutura interna ali pra você fazer uma melhoria de reforma, pra você reformar a pessoa. Já falei, cara. Foram lá mexer na minha reforma no Tribunal de Contas do Estado. Por que fez, cara? Jogou luzes, pô. Eu mostro aí, MP, a minha não tramitou no SEI, eu não soube de nada. E pô. E de novo foram lá mexer, cara. Que ousadia, cara. Foram lá mexer de novo, cara. Eu vi esses dias agora aqui outra publicação dessa comissão mista, cara. De novo, decisões, cara, do comandante lá, Coronel Alecrim, de novo, cara. Mas como que você faz revisão, cara, se você é de lá há séculos, tá revisando o seu próprio ato? Caramba, o que vocês estão arrumando, pô? E eu que tô errado? Não, cara. E mais uma coisa, tá? As decisões, cara, elas têm que ser igual pra todo mundo, tá? Não pode ser diferente quando eu Teodoro, não. Mesmo que seja aparentemente bom pro cliente, pra pessoa, não, tá? Tem que ser todo mundo bonitinho ali, tá? Porque piora ainda mais, pô. E é difícil pra mim, cara. Porque, de novo, afirmo, eu sou acadêmico, tá? E é isso, cara. Tá? As normas do decreto 2155 de 78, vamos que vamos, pô. E você, advogado aí, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o direito dos astutos, cara. Aqui é o vale tudo dos astutos, cara. Direito militar, pô. Essa parada aí. Direito militar é o vale tudo dos astutos, pô. E é por isso que tem que estudar pra caramba, cara. Prerrogativas, né? Porque senão você... A própria classe te quebra, pô. E é isso, cara. É isso, pô. É isso, tá? Ofensa gravíssima prerrogativa do advogado, cara. Analista jurídico, cara. Os caras assinam documento. O cara assina documento como analista jurídico, cara. Analista jurídico, que vergonha, cara. Agora tem uma coisa de inteligência que eu vi, cara, na diretoria de nativos do bombeiro, tá, o Ministério Público? Inteligência? Não entendi aquilo ali não, cara. Não entendi não. Mas é isso. Não entendi não, cara. Inteligência? Inteligência, tá?
Meu Deus, o que é isso? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo, abraço.